Você já pensou em algum momento de precisar de comer insetos ou produtos industriais feitos de farinhas de insetos, como barata, grilo, besouro? Pois é, já existe um grande negócio que irá virar o rumo dos alimentos que você vai ingerir. Já passou isso por sua cabeça? Hoje vamos falar sobre as fazendas de insetos que veio para resolver um problema. De acordo com a Cúpula Mundial, FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, de que está faltando alimento em âmbito mundial. Portanto, aquilo que era comida do homem pré-histórico por falta de conhecimentos de agricultura e criação de animais para abate, hoje está se tornando alimento para o homem moderno, que já possui técnicas avançadas de agricultura e pecuária. Será que estamos retrocedendo? A entomofagia, que é o ato do homem de comer insetos, é um fenômeno historicamente antigo e geograficamente disseminado, e surgiu com os primeiros hominídeos e atualmente está presente em mais de 100 países ao redor do globo. O povo asteca, por exemplo, alimentava-se com 91 espécies de insetos, preparando-os de diversas maneiras: assados, fritos, em molhos, apenas fervidos ou como condimento de algum prato. Algumas espécies até eram armazenadas secas. Com a chegada dos conquistadores espanhóis, no entanto, muitos dos alimentos indígenas foram qualificados negativamente e então esquecidos ou depreciados. Apesar da crescente tendência recente, insetos estão no cardápio dos seres humanos há muito tempo. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, pelo menos 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo alimentam-se de insetos, destacando-se besouros, lagartas, vespas, formigas, gafanhotos, baratas e grilos. Fazem parte da dieta tradicional de habitantes da Ásia, África e de comunidades indígenas na América Latina. A novidade é que eles começaram a chegar a restaurantes e prateleiras dos supermercados de grandes centros urbanos na Europa, Estados Unidos e, mais recentemente, no Brasil. Criada em 2012, a francesa Jimenez produz barras de cereais, massas e granolas à base de farinha de insetos, além de petiscos feitos com insetos desidratados e temperados, como larvas de tenébrio, uma espécie de besouro, com alho e ervas finas. Esses alimentos eram vendidos inicialmente pelo site da empresa e hoje já se encontram em supermercados. É isso que vamos ver nesse vídeo. Chegue até o final e você vai se surpreender com o que os homens estão fazendo para agregar aos hábitos alimentares da humanidade após milhares de anos de serem deixados de lado e de termos uma avançada tecnologia na área da alimentação para a melhora da agricultura, pecuária e piscicultura. Mas, antes que eu fale sobre a introdução de insetos na alimentação do ser humano, quero convidar você a se inscrever no canal, curtir esse vídeo e marcar o sininho para que você possa receber novas notificações de outros vídeos. E o mais importante, para quem ficar até o final deste vídeo, vai entender que depois de evoluir, o ser humano está retornando a costumes primitivos. O homem pré-histórico, Homo sapiens, surgiu na Terra entre 300 e 200 mil anos atrás, onde podemos encontrar os primeiros registros arqueológicos de nossa espécie. Foi no decorrer de milhares de anos que desenvolvemos grandes habilidades como a linguagem de comunicação,
as habilidades sociais de viver em grandes grupos e a capacidade de acreditar em ideias puramente imaginárias, não naturais. Um dos fatores para essa mudança talvez tenha sido o hábito de cozinhar alimentos, pois até essa época o ser humano comia insetos, animais caçados e plantas, todos crus, porque não conheciam o fogo. Acredita-se que o hábito de cozinhar tenha iniciado com o surgimento e utilização do fogo. Em milhares de anos, utilizando o fogo, o homem conseguiu produzir diversos materiais, metálicos, cerâmicos, que impulsionaram o desenvolvimento civilizatório. Com o advento da máquina a vapor, usando o fogo como fonte de energia, ocorreu o grande processo de industrialização que nos levou ao atual estágio tecnológico. Mas parece que o homem não está satisfeito com toda essa tecnologia e todo o alimento que conseguimos produzir. No começo de 2018, a União Europeia aprovou e regulamentou o consumo de insetos. A Jimenez passou a vender seus produtos na rede de supermercados Carrefour, na Espanha. Já a norte-americana Chips importa matéria-prima para farinha, snacks e biscoitos da Tailândia, onde se calcula que existam 20 mil fazendas de grilo, sendo que o país é um dos líderes globais na área. Em nível mundial, os insetos inteiros ainda representam a maior parcela do mercado, sobretudo devido à maior disponibilidade e ao menor custo em comparação aos processados. No entanto, estima-se que o mercado das farinhas, barras e shakes de proteína de insetos terá maior taxa de crescimento nos próximos anos, o que se atribui à tendência das novas gerações de valorizar um estilo de vida baseado em cardápios de insetos. Você já tinha ouvido falar em alimentos feitos com insetos? Continue assistindo e se surpreenderá com as notícias sobre as fazendas de insetos no Brasil e o que pretende fazer com a nossa alimentação. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, sugere que consumir insetos é uma das opções mais viáveis para saciar a fome da humanidade no futuro, o que já faz parte da vida cotidiana em partes da Ásia e África. Também deve se tornar normal nos países ocidentais a longo prazo. Até agora, a maioria das pessoas demonstram receio só de pensar em ingerir insetos. Em vez de comer um hambúrguer de minhoca ou uma salsicha feita de gafanhotos, muitos provavelmente iriam preferir deixar de consumir proteína animal. E, ao que tudo indica, essa realidade está se aproximando cada vez mais de nós. No Brasil, a primeira fazenda de insetos é a Safari, uma fazenda localizada em Piracicaba, interior de São Paulo. A criação possui título de estabelecimento relacionado com a aprovação do Ministério da Agricultura, responsável por assegurar a qualidade de produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis, destinados ao mercado interno e externo. Um novo ramo do setor agropecuário está instalando em Piracicaba. A cidade paulista é considerada o vale do agronegócio brasileiro por concentrar cerca de 40% das startups do setor, e nela está sendo montado uma biofábrica para a criação de grilos. O projeto de um sistema para a produção em larga escala de grilos
o qual foi desenvolvido pela startup Hakuna. O objetivo da empresa é obter matéria-prima em escala industrial para a produção de barras proteicas à base de farinha de grilo, produzidas de forma artesanal pela Hakuna desde 2015. A bióloga e doutora em entomologia Patrícia Milano, do Departamento de Entomologia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo, ESALC-USP, também se prepara para disputar o mercado de insetos comestíveis. Em 2016, ela criou a Ecological Food e está aperfeiçoando a metodologia de criação de algumas espécies com vistas à alimentação humana. A Ecological Food fica em Limeira, São Paulo, a cerca de 40 quilômetros de Piracicaba. No Brasil, a Hakuna e a Ecological Foods engajaram nesse mercado. Desidratados e transformados em farinha, os grilos apresentam-se como alternativa a alimentos e suplementos como o whey protein, a proteína de soro do leite, bastante consumida por praticantes de atividades físicas. Além da farinha proteica e das barrinhas, o empresário pretende comercializar snacks. Assim como a Ecological Foods, a Hakuna conta com suporte do PIPE e da Exalctec, além do apoio da aceleradora Graubio. A farmacêutica e pesquisadora Maria Lúcia Cocato e o físico Jorge Sarkis estudaram o valor nutricional do tenébrio, o besouro do amendoim, e com ele desenvolveram um suplemento que aguarda reconhecimento de patente. Em uma pequena criação em São Paulo, os dois pesquisadores preparam larvas para virar farinha. Tem também quem utilize o tenébrio na alimentação humana. É o caso de Casé Oliveira, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Insetos. Nós chamamos de superalimento, diz ele sobre o tenébrio. Com o bichinho, ele já desenvolveu um chocolate. Esse produto aqui é um choconébrio, que tem 48% de proteína. Geralmente, um chocolate não tem proteína, então acaba criando um alimento funcional, afirma Casé. Apesar da crescente tendência recente, insetos estão no cardápio dos seres humanos há muito tempo. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, pelo menos 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo alimentam-se de insetos. O que você achou da farinha e do chocolate de insetos? Você comeria esse tipo de alimento feito de insetos? Me conta nos comentários que eu quero saber. Deixe também sugestões para novos vídeos. Por hoje é só e até mais.